de São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, trabalhadores da saúde, e um programa totalmente interativo em que você pode participar enviando a sua pergunta ao canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou através do telefone 3044 2945. Então, vocês poderão fazer esse seu questionamento e nós, então, estaremos passando ao nosso entrevistada, que hoje estamos recebendo a Gabriela Correia Gonstein, que é fisioterapeuta da equipe NASF do Santa Catarina, e nós vamos tratar de um assunto que vai falar um pouquinho para vocês de qualidade de vida, incontinência urinária e a importância de que a mulher, principalmente, que é quem mais sofre com esse tipo de, vamos dizer assim, de probleminha que ocorre principalmente nas pacientes da terceira idade, mas às vezes nas pacientes jovens também, e toda essa informação nós vamos estar conversando aqui com a Gabriela. Sem dúvida nenhuma, o aparelho urinário, ele se compõe dos rins, mas também dos ureteres, da bexiga e da uretra. E é a bexiga que fica ali assentada sobre uma fáscia muscular e tudo isso pode interferir na perda de urina, principalmente das mulheres. Os homens têm a próstata e geralmente a causa masculina ela é secundária a uma patologia prostática. Já nas mulheres, essas causas são múltiplas e nós sabemos que a incidência, inclusive, da perda urinária na mulher, ela ocorre em 15% a 20% a mais do que nos homens. Mas quem vai nos trazer todas essas novidades e principalmente falar um pouquinho sobre o que podemos fazer para prevenir a incontinência urinária feminina é a Gabriela. Então, primeira coisa, seja bem-vinda e vamos começar a nossa conversa. Eu queria passar para você, para que você desse os seus cumprimentos aos nossos trabalhadores. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui e poder abordar um assunto que nem sempre é dado tanta importância, devida importância, mas é um assunto bastante importante na qualidade de vida das mulheres, né? E é um assunto bastante impactante também. Então, é bem bacana poder falar um pouquinho para ajudar não só a identificar alguns casos, como a prevenir também. Legal. Então, a primeira pergunta para você é assim, por que, afinal de contas, a incontinência urinária ocorre mais em mulheres, mas como que a gente poderia explicar o que é a incontinência urinária? Porque às vezes tem aquela paciente que chega para nós e fala assim, eu perco urina. Será que ela perde mesmo? Né? Como é que a gente pode definir? A perda urinária tem que ser constante? Ou ela pode ser só de vez em quando? Nesse sentido, eu queria que você definisse, em termos de literatura, o que é incontinência urinária e também aproveitasse para explicar por que nas mulheres é mais frequente. Tá. Bom, a incontinência urinária, ela é considerada toda perda involuntária de urina pela uretra. Então, o fato de eu perder a urina quando eu dou risada, quando eu espirro, muitas mulheres acham que é normal isso, né? Muitas vezes eu questiono, a senhora tem perdido urina? Não, só quando eu espirro, achando que é uma queixa normal, e não é, né? Então, toda vez que a gente perde urina pela uretra de forma involuntária, é considerado incontinência urinária. É uma condição que pode afetar qualquer idade, né? A gente recebe alguns casos em crianças e adolescentes, não é tão comum, mas a gente recebe, e pode acometer, como o senhor mesmo falou, homens ou mulheres. A mulher, ela vai ter mais casos de apresentar mais essa incidência de incontinência pela própria biomecânica, pela própria anatomia do assoalho pélvico, né? As mulheres têm uma uretra num comprimento menor que a do homem, já favorecendo a incontinência urinária, e também pelo próprio histórico de vida, né? A gestação, os partos. A própria obesidade, massa corpórea, mas isso nós vamos falar mais para frente. Agora, você tocou num assunto que a gente precisa fazer uma diferenciação. Criança, geralmente, pode, né, tem o controle dela se dá ali por volta de 1 ano e meio, a partir de
1 ano e 8 meses, ela já começa a ter isso. Mas existe a enurese noturna. Ela é considerada uma incontinência ou não? Então, a gente precisa investigar bastante a história, né? A gente recebe muitas queixas dos pais, né? Falando que a criança perde urina durante a noite, né? E aí a gente começa a avaliar, inclusive, o comportamento da criança, né? Às vezes o tratamento é muito mais comportamental, mas também é importante avaliar, porque em alguns casos perde durante a corrida na escola, às vezes tem um fundo emocional. Então, é importante uma avaliação de equipe multiprofissional, né, para avaliar quando que ele está perdendo, como que é essa perda, se está relacionado a algum outro fator emocional, às vezes não é físico, né, e se for necessário, encaminhar para um especialista mesmo avaliar essa perda urinária. E nas mulheres, os principais sinais, sintomas, quais seriam? Então, essa perda urinária, né, a mulher pode começar relatando que ela acorda muitas vezes à noite para urinar, que a gente chama de noctúria, né? Pode começar com uma queixa assim. Pode ser que ela aumentou a frequência dela de urinar, né? Ela reclama que ela está indo muito no banheiro ultimamente, ou associado a alguma medicação, comecei a tomar um remédio, comecei a ir muitas vezes no banheiro. Ou então elas se queixam mais quando elas estão perdendo já uma quantidade maior, porque até uma pequena quantidade elas acham que não é importante, né? Mas quando começa a incomodar, principalmente por causa do odor, elas relatam que durante a tosse, durante um exercício físico um pouco mais vigoroso, elas começam a perder urina pela uretra, ou então tem que sair correndo para ir no banheiro, não conseguem mais controlar. Eu costumo dizer que uma das perguntas para a gente diferenciar entre os tipos, inclusive, é quando você chega numa festa, você procura primeiro ficar próximo ao banheiro ou não? Né? Porque existe uma patologia, nós vamos conversar para diferenciar exatamente entre a perda urinária e aquela mulher que tem a urgência miccional. Mas isso daqui a pouco a gente toca. Eu sou Paulo Fernando, presidente do Conselho de Ensino e também coordenador das residências municipais. E nós estamos aqui fazendo uma conversa com a Gabriela Correia Goldstein, que é fisioterapeuta do NASF, das Irmãs Catarina, e nós estamos aqui conversando sobre incontinência urinária feminina e qualidade de vida. E você pode mandar a sua pergunta para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou também pelo telefone, de forma a cobrar, que nós repassaremos então a Gabriela, pelo telefone 3044 2975. Enfim, vamos voltar aqui para a conversa. Quais seriam os motivos, então, dessas mulheres sofrerem em silêncio? A gente sabe da dificuldade que tem da mulher trazer isso para conversar até com as amigas, né? E às vezes nós, profissionais da saúde, também temos uma certa dificuldade de abordar a paciente no questionamento. E a gente tem que lembrar, temos que perguntar se perde, como perde e como é. Mas eu queria saber, por que elas sofrem tanto em silêncio? O que elas costumam relatar para a gente, né, inclusive eu atendo algumas senhoras que eu pergunto, né, há quanto tempo a senhora perde urina? Desde a minha última gestação, há 25 anos. E como é que a senhora só trouxe isso agora? Só incomodou agora? Aí eles costumam, são diversas formas de justificar. Uma bem frequente é, eu não achava importante, ou eu não achava que tinha cura, né? Ou então eu não senti a abertura do médico ou do enfermeiro em tocar nesse assunto. Ou uma questão de não priorizar mesmo. Eu tinha tantas outras queixas para trazer mais urgentes que eu acabei não falando. E na última consulta alguém perguntou, ou eu conheço alguém que relatou que perde, falaram que tem um tratamento, e aí sim começa a vir buscar essas possibilidades de tratamento. Então eu acredito que elas sofram muito em silêncio pela dificuldade de relatar, pelo desconhecimento. É a vergonha mesmo, né? Exatamente. A vergonha, talvez, às vezes elas usam mais esses produtos, os pensos femininos, que são para proteção da calcinha e tudo mais, e acham que isso é uma coisa meio que natural. Exato. Né? Exatamente. Então, há uma dificuldade. Mas os profissionais também têm dificuldade para perguntar. Vocês chegam a observar isso? A gente chega a observar, inclusive tem algumas pesquisas já a esse respeito, e elas apontam que é uma minoria, inclusive essa minoria que apontaram na pesquisa são os ginecologistas que fazem a pergunta. Os clínicos gerais, os enfermeiros, eles não têm o hábito de perguntar,
E quando a gente pergunta para esses profissionais por que não se investiga, eles falam que muitas vezes é por desconhecimento mesmo, né? Dos fatores de risco, das possibilidades de tratamento. Então, eles não têm o hábito de perguntar. Isso faz com que seja cada vez menos registrado essa prevalência da incidência, que eu acredito que seja uma prevalência maior do que a gente tem registro. Eu não tenho dúvida disso com relação a essa sua afirmação, mesmo porque, e deveriam realmente os clínicos que prescrevem, às vezes a mulher hoje que vive 1/3 da vida dela no período da menopausa, e ela é hipertensa, então ela passa a usar o diurético, com isso a frequência dela aumenta. É uma preocupação que todo clínico deveria ter em fazer essa pergunta também. Então a gente percebe isso, mas aproveitando a deixa, quais seriam os principais fatores de risco ou quais seriam as principais causas da incontinência urinária? A gente já percebeu, pelo que você falou, que pode ser na criança. Ela pode ser genética, ela pode ser também de uma coisa que nasce com algum probleminha. Então, isso tem a ver também? É uma das causas? Olha, é uma questão mais muscular. A gente atribui mais a uma questão muscular. E como a gente disse, né, na mulher é mais frequente até pela fase do climatério, né? Então, a gente atribui a outras questões. Então, por exemplo, a idade é um fator de risco, né? Mulheres de meia idade apresentam a incontinência e quando ela chega à maior idade, à melhor idade, à boa idade, ao envelhecimento, né? Acima dos 60 anos, esse número aumenta bastante. E se a gente pensar que a população está envelhecendo, então é uma preocupação que a gente tem que ter agora, porque esses casos de incontinência urinária tendem a aumentar significativamente. Então a gente tem que identificar esses fatores de risco e já começar o rastreio, né, para prevenir. Então idade, né, obesidade, então mulheres obesas, até pela pressão intraabdominal, né, podem ter mais facilidade. Na verdade a obesidade ela pode causar ou piorar uma queixa de incontinência urinária. Também temos as doenças crônicas, como o diabetes, que também pode desencadear a incontinência. Gravidez, né? Gestantes têm também uma chance muito maior de fazer um quadro de incontinência. O número de gestação que a mulher apresenta. O tipo de parto também pode influenciar, né? Como pode influenciar o tamanho da criança. O tamanho. Né? Então, não é só... Isso há uma discussão com relação a questão do parto. O que hoje parece que traz para nós, a ciência traz para nós, não é a via de parto, mas sim a paridade mesmo. Quer dizer, a gestação já é um fator de risco, né? E também a própria paridade, o número de partos. Mas aí tem que levar em consideração o tamanho, o preparo dessa paciente, nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Exatamente. Um outro fator de risco que é importante falar é o fumo, né? Porque ele causa tosse crônica e isso aumenta a pressão também intraabdominal. E também esportes vigorosos, né? Uma atividade física vigorosa que também vai gerar uma pressão intraabdominal maior do que a pressão uretral. Isso pode causar uma incontinência urinária de esforço. Então, acho que a gente abordou. Dentro desse pool, a gente vê que mulheres acima dos 60 anos, exatamente por entrar na menopausa, né, na carência do hormônio estrogênico, acabam sofrendo mais. Existe uma explicação por conta disso? O estrogênio ele é um hormônio feminino que tem um papel muito importante na condição muscular, né? E no climatério a mulher vai tendo uma diminuição dessa produção hormonal e vai refletir na condição muscular, tá? Então o músculo vai ficando mais fraco, mais flácido. Então é importante fazer um acompanhamento com o médico, verificar a possibilidade de reposição e também os exercícios podem ajudar bastante a melhorar esse tônus, essa força muscular da região pélvica. E vale a dica, porque às vezes não a reposição sistêmica, mas a reposição local. Nós estamos aqui conversando e trocando uma ideia, e uma das coisas que a gente, na vida da gente, a gente aplica no consultório e tudo mais, é a questão do trofismo vaginal, né? E aí a aplicação do creme vaginal com estrogênio, um produto, às vezes que não tem efeito sistêmico, que tem um menor efeito sistêmico, e que vai agir localmente, porque como você falou no começo, né, a uretra feminina, ela mede no máximo de 3 a 4 centímetros, ela é mais curta do que a uretra masculina. E a própria atrofia genital faz um encurtamento ainda maior, propiciando infecções urinárias, propiciando a perda própria de urina.
Então, acho que é importante a gente chamar a atenção para quem está nos assistindo que ela é polivalente. Mas o principal que a gente vai abordar agora é como fazer a prevenção, né? Se existe alguma forma de eu prevenir para que a mulher não sofra com essa patologia. A prevenção ela é fundamental. Inclusive, a gente precisa contar com a participação de toda a equipe de saúde, né, para educar a população a respeito da prevenção. Porque até então não é uma coisa importante. Por que eu vou prevenir? Né? Eu nunca tive, eu não sei o que é. É difícil a gente falar em prevenção sem antes falar um pouquinho da educação da população a esse respeito, né? Então, uma forma de prevenir é educar. Então, promover atividades educativas, informar a população a respeito dessa condição, né, através de palestra, de folders, de grupos, de roda de conversa, explicando essa condição, né, tudo o que ela acarreta, né, a sua impactação, e aí sim falar um pouquinho de como prevenir, né, dos exercícios que são preventivos, que podem ser feitos por todas as mulheres, de todas as faixas etárias. Na verdade, a gente, né, fala que todas as mulheres que já iniciaram vida sexual deveriam fazer os exercícios preventivos. São exercícios de baixo custo, pode ser feito no domicílio, né? E só precisa um pouquinho de consciência corporal, que isso pode ser explicado pelo médico, pelo enfermeiro, né? São exercícios de contração perineal durante um tempo de 6 segundos, mais ou menos, que a mulher precisa fazer durante as atividades de vida diária. Então, quando ela estiver subindo uma escada, descendo, vai agachar para pegar algum objeto, ela está lavando a louça, qualquer atividade que ela esteja fazendo no dia a dia, ela pode manter essa contração perineal, né, durante alguns segundos, que ela já vai estar fazendo uma prevenção. Isso durante várias vezes por dia ela pode fazer. Ninguém está vendo o que ela está fazendo, né, ela não precisa de um espaço adequado, é muito simples. Mas aí necessita de uma conscientização também. Nós estamos aqui conversando sobre incontinência urinária e, para vocês entenderem, a mulher apresenta um hiato entre duas porções musculares. E a bexiga fica exatamente sobre esta formação muscular. Então, o que a Gabriela está nos contando é que nós precisamos exercitar exatamente a região que fica na base da mulher. Isso na região pélvica. Então, não é fácil a gente imaginar que a gente tem que fazer a contração. A gente sabe da possibilidade da gente causar uma melhora do trofismo, da hiperplasiar a rede muscular que nós temos. Mas é complicado fazer a paciente entender. Vocês têm alguma forma de fazer elas entenderem isso? Então, doutora, essa pergunta é bem interessante, porque principalmente na região que a gente atende, as pacientes têm um grau de instrução um pouco mais baixo, elas têm mais dificuldade até em tocar nesse assunto, né? Muitas mulheres falam que não costumam nem fazer o Papa. Às vezes a gente pergunta, o Papa Nicolau está em dia? Ah, não, tem vergonha até de falar nesse assunto. E a gente ali tem, então, que explicar como é que ela vai fazer essa contração. Então, um exemplo muito simples, né? Menos invasivo, é o exemplo de xixi. A gente fala assim, imagina que a senhora está com muita vontade de segurar, muita vontade de fazer xixi e não tem banheiro, tem que segurar o xixi. O que a senhora faz? A senhora aperta o músculo lá embaixo. Aí ela começa a entender. Quando eu seguro o xixi, eu faço uma força lá embaixo. E aí a gente explica, é esse movimento que a senhora precisa fazer, é essa musculatura que vai trabalhar. E muitas vezes ela acaba compensando e solicitando outros grupos musculares. Então, acaba solicitando o abdominal, acaba fechando a coxa junto. A gente percebe aí uma falta de consciência corporal, né? Então, não está ativando só o músculo que é importante. Então, a gente faz o teste também do banheiro, a gente pede para a próxima vez que for ao banheiro, eliminar a urina, tentar interromper o jato, ou então acelerar esse jatinho, porque aí ela vai entender que é esse músculo que precisa estar trabalhando. Então, são umas das formas, né, que a gente pode conscientizar do movimento que a gente precisa. Mas, sem dúvida, é um passo importante, é um passo, acho que é o mais difícil do tratamento. Depois que ela entendeu o conceito, os exercícios a gente vai aplicando de forma mais tranquila. Agora, é importante também salientar que nós temos alguns tipos de incontinência urinária. Ela pode ser por causas diferenciadas, né? Pode ser por trauma, existem algumas estruturas que, como se fosse um elásticozinho muscular, que são os esfíncteres, e que impedem, por exemplo, a passagem da bexiga para a uretra. Não é assim? Então, o que acontece? Essas
teriam um problema esfincteriano, é um tipo de incontinência urinária. Outras são pela mobilidade da própria uretra, que ela está posicionada e aí ela fica numa posição um pouco mais retinha entre a bexiga e causa isso também. E existe uma terceira, que é o problema aquela que nós conversamos agora há pouco, sobre a urgência miccional, que impede, na verdade, a distensão da bexiga. Esses 3 tipos, né, todos eles, a fisioterapia auxilia. Então, nós temos alguns estudos que mostram uma resposta bastante positiva aos exercícios, né? Em torno de 70% dos casos respondem de forma positiva. É claro que alguns têm que ser o tratamento medicamentoso, mas a gente consegue complementar com a fisioterapia para melhorar até o próprio processo de continência. Não resolver o processo, né, a condição de incontinência, mas melhorar o processo de continência, melhorando a consciência corporal da mulher, melhorando essa força, né, pélvica. Então, a gente tem tido respostas bastante positivas, vários estudos estão sendo feitos a esse respeito, né? E a gente tem encontrado, sim, efeitos bem benéficos, inclusive no pré e no pós-operatório. Muitas pacientes que a gente atende fizeram a cirurgia há 25 anos atrás, 30 anos atrás, e agora tiveram recidiva da queixa, justamente porque só fizeram a cirurgia e não fizeram um acompanhamento, né? Então, é bem importante complementar os tratamentos com a fisioterapia. Então, você diria, o tratamento hoje, ele não é exclusivamente cirúrgico? Não, exclusivamente cirúrgico não, né? A gente tem, inclusive, casos de sucesso que não foram para cirurgia. É claro que tem alguns casos que são mais graves, o médico já fala que tem que ser cirurgia mesmo para corrigir. Agora, uma grande parte não precisa ser submetido à cirurgia. Tá. A associação da fisioterapia, dos exercícios com a cirurgia aumenta, ou melhor, diminui a incidência da recidiva? Diminui a incidência da recidiva, até pela própria conscientização da mulher da importância de se praticar os exercícios, né? Então, ela aprendeu no pós-operatório, ela vai manter aqueles exercícios o resto da vida, que é o ideal, é que toda mulher faça esses exercícios ao longo de toda a vida. Mas você falou também do exercício para a prevenção da mulher. Agora, e para a gestante? Existe exercício que a gestante pode fazer? Existe o exercício para gestante, inclusive uma forma de atuação da equipe NASF ou do profissional de saúde é nos grupos de gestante. Então, a gente percebe que no início da gestação elas não têm a queixa, não dão tanta importância. Já no final, elas podem apresentar, né, essa perda urinária. E a gente orienta também esses exercícios, não tem contraindicação, tem que tomar os cuidados naturais de uma gestante e ela pode fazer em casa. Então, é importante que o profissional oriente a forma adequada da realização dos exercícios e a gestante pode fazer, não só para melhorar a queixa, né, de incontinência, mas também para auxiliar no parto, né, fortalecendo a musculatura do assoalho pélvico. Isso ajuda também na hora do parto. Agora, vocês trabalham com alguns aparelhos. Explica um pouquinho quais são os aparelhos, o que vocês utilizam na fisioterapia e que pode também ajudar a mulher se ter a consciência de fazer os exercícios. Certo. Então, a fisioterapia, a gente sempre inicia o tratamento fisioterapêutico com os exercícios do assoalho pélvico, que a gente chama de cinesioterapia, né? E é um trabalho voltado para o fortalecimento dessa musculatura, para a consciência corporal, para a mobilidade pélvica. E nós, na atenção primária, a gente trabalha só com esse recurso, que é um recurso de baixo custo e a gente pode reabilitar tanto de forma coletiva quanto de forma individual, né? Se o paciente não tem perfil para grupo, ele vai para um tratamento individual. Mas ambos os tratamentos são sempre só de cinesioterapia. Entra aí a reeducação comportamental? Entra a reeducação comportamental. Então, se a queixa é uma incontinência urinária por esforço, a gente investe em 3 meses de tratamento de cinesioterapia, né, com a paciente. E se não houver melhora, a gente faz a referência para atenção secundária. A cinesioterapia utiliza os cones ou é só o exercício? Ela pode utilizar os cones. Na atenção primária, a gente não utiliza, né, porque a gente não tem esses recursos. Mas se eu encaminhar o paciente para atenção especializada, ele vai utilizar esses cones, que são cones, mais ou menos, eles têm uma variação de resistência, é como se fosse uma musculação, né? Então, da mesma forma que eu uso um pezinho para fortalecer o meu braço, eu vou usar um pezinho, que é colocado intravaginal, né? Para a mulher ter um estímulo de contração. Então, esse pezinho, ele varia, ele vai de 20 a 70 gramas. E a mulher vai ter esse estímulo de contração, de sustentação, né?
Além dos cones vaginais, tem a eletroestimulação, né, que é mais utilizado nos casos de urgem-incontinência, né, que a gente também, a urgem-incontinência ela é um pouco mais complicado o tratamento, né, mas a gente tenta dar um primeiro tratamento na atenção primária com o tratamento comportamental. Se no mês não ter surtido nenhum efeito, a gente encaminha para a atenção secundária, onde o paciente pode ser submetido à eletroestimulação. Eu acho que aí caberia... A urgem-incontinência, na verdade, é a musculatura, como se a musculatura da bexiga ela não se distendesse adequadamente, o que faz a pressão ser maior e aí algumas medicações podem ser usadas e, juntamente com isso, então, a fisioterapia, é isso? Isso, a fisioterapia e também o tratamento comportamental que a gente orienta ao paciente, né? O tratamento comportamental, a gente pede para o paciente evitar os alimentos irritativos vesicais, né, que é a cafeína, a água com gás, tudo que for gaseificado, refrigerante, as frutas cítricas, o cigarro, o álcool, né? A gente pede para reduzir ou evitar esse tipo de alimento. A gente pede para também ter o hábito de hora em hora esvaziar a bexiga, ir ao banheiro, mesmo que ainda não tenha aquela vontade súbita. E depois a gente pode ir aumentando esse intervalo, né? E também não ingerir líquido até 2 horas antes de dormir, para evitar que a pessoa fique levantando, né, à noite várias vezes para eliminar a urina. Você diria, Gabriela, quais seriam os principais desafios, então, para o tratamento e prevenção das pacientes? E eu queria acrescentar aí mais uma perguntinha. Qual a importância do agente comunitário? Então, eu acho que o agente comunitário tem um papel fundamental em todas as questões que envolvem vínculo, né? A incontinência urinária ela é um assunto delicado para muitas mulheres que têm vergonha de assumir, que já estão isoladas socialmente, que não saem mais de casa por causa dessa questão. Roupa escura, deixa de frequentar lugares pela questão, não sei se tem banheiro, o odor, né? Então, como que ela vai relatar isso para um médico que às vezes ela nunca viu ou vê uma vez a cada 6 meses? Às vezes é difícil para ela. O agente comunitário já tem um vínculo maior, ele entra na casa dela, então ele tem um papel fundamental na hora de rastrear. Ele pode ajudar a equipe de saúde da família a fazer esse rastreio e perguntar, né, se está tudo bem, se tem acontecido alguma perda de urina durante a atividade. Muitas vezes o agente comunitário, ele até participa de uma atividade física que a paciente está lá e ele pode entrar nesse assunto de uma forma mais sutil. Então é bastante importante o papel desse agente no rastreio dessas queixas. Bom, estivemos aqui nesse bate-papo, acho que a Gabriela fica à disposição de vocês. Vocês podem enviar o seu questionamento para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou para o telefone 3044-2975. Nós estaremos encaminhando para ela para que ela possa tirar algum questionamento que vocês não tenham tido. Eu vejo que entre todas as doenças, ela é uma doença, ela na verdade é algo silencioso, mas que prejudica. E por isso que nós demos esse mote da incontinência urinária e qualidade de vida. A qualidade de vida dessas mulheres, a gente sabe de como elas voltam para dentro. Elas não conseguem nem um relacionamento, como eu falei, com as suas amigas, com aquelas pessoas com quem ela tem um melhor envolvimento. E eu vejo que a nossa saída para isso seria a estratégia de saúde de família, quando ela vai ao encontro desses pacientes que estão nos seus domicílios, nos seus lares, e que o colega, o agente comunitário envolvido com a comunidade, percebe, às vezes, o odor dentro da residência, por algum motivo, ele tem que chamar a atenção. Exatamente. Essa é a missão principal. Por isso que a gente valoriza realmente a ação e também por ser uma patologia, uma doença que atinge várias especialidades. Não é uma especialidade só do médico, só do fisioterapeuta. É algo que a gente percebe. A saúde mental tem a sua atividade, a sua ação. Nas crianças precisa ter uma atenção maior. E nós, profissionais médicos, também temos que ter, não só o ginecologista, mas toda a equipe que trabalha, a clínica médica, o pediatra, ter essa atenção. E muitas vezes a gente não tem oportunidade de falar, né? Então eu quero agradecer muito a sua presença e passo para você dar a sua mensagem final, os seus agradecimentos ao pessoal e a quem está nos assistindo.
Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade de vir falar desse assunto. Eu acho que a gente tem muita coisa a mais para acrescentar, é um assunto muito extenso. Eu acho bastante importante que as equipes de saúde se conscientizem antes. A gente precisa conscientizar primeiro os profissionais da área da saúde, para depois conscientizar a população, né? Então, o próprio profissional se avaliar, né? Verificar como é que está a sua vida com relação a isso, se tem prevenção, né? Se ele está inserido em algum programa que possa levar a informação para o usuário, né? Dar acesso ao usuário a esse tipo de informação, né? Sobre a incontinência. E temos que desmistificar, não é normal perder urina. Ela pode impactar de forma importante a qualidade de vida do usuário, né? Que vai deixar de sair de casa, muitas vezes uma depressão, começou por um isolamento social devido a uma queixa urinária. Então, assim, a gente tem que dar a devida importância a isso e tem muitas formas de tratamento e de prevenção que estão à disposição. E é isso mesmo, quer dizer, nós temos como ajudar, nós podemos fazer processos simples, às vezes, exercícios simples que estão à disposição, inclusive na atenção primária, que podem auxiliar na prevenção. Nós vamos ficando por aqui, aguardamos então qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem encaminhar para nós através do canal profissional, @prefeitura.sp.gov.br, e nós estaremos encaminhando para a Gabriela. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê até a próxima semana.